Olá, povo querido, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, em especial se você é aquele tipo de pessoa que arruma uma desculpa para tudo. Porque vivemos um tempo ou uma época onde as pessoas arrumam desculpa para tudo, para de alguma forma tentar escapá-lo do Todo-Poderoso, ou para fugir ou esconder-se da presença de Deus. Mas também você vai ver que o Deus do qual me refiro, ele vai nos cercando de todas as formas, ele vai nos cercando por todos os lados até nos deixar sem saída, para a gente entender que a única saída, a única, não a outra, é a presença do Deus Todo-Poderoso. Livro do Êxodo, capítulo 4, versículo de número 2. Se você é uma pessoa que arruma desculpa para tudo, para tentar fugir da presença de Deus, para tentar se esconder, a pessoa que não gosta de buscá-lo Todo-Poderoso, se você é alguém que vive de desculpa, essa mensagem é para você. Capítulo 4, versículo 2 do livro do Êxodo diz assim: Perguntou-lhes o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu Moisés: um bordão. Então lhes disse: lança-os na terra. Ele os lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhes pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-lhes pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creia que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele os fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando as tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se não ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvir a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas do rio que tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhes o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo falar? Quem faz o surdo ouvir? Ou o que vê o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Percebe, queridos irmãos, que 3 sinais aqui foi dado a Moisés, porque Deus a chamou Moisés a um propósito, a uma missão. E quando Deus chamou Moisés a esse propósito, ou a esta missão, como escolheu você, mulher de Deus, você, homem de Deus, Moisés começou a arrumar desculpa. Moisés teve medo quando Deus lhe revelou para o qual propósito Deus o havia escolhido. Quando Moisés descobriu para o que Deus o havia lhe chamado, Moisés começou a arrumar desculpa. E quando Moisés começou a arrumar desculpa, Deus deu a ele 3 sinais. Qual foi o primeiro sinal? Que tem na mão, Moisés? Um bordão, lança na terra. O bordão virou uma serpente. Primeiro sinal. Segundo sinal, mete a mão no peito. Quando ele mete a mão no peito, a mão fica leprosa, branca como a neve. Terceiro sinal, pega das águas do rio, derrama sobre a terra seca. Assim ele fez. E a água que ele pegou do rio, água comum, derramou sobre a terra seca. As águas se tornaram como sangue. 3 sinal, Deus falou: você vai dar os 3 sinal, Moisés, e eles saberão que eu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é quem te apareceu e quem te enviou a eles. E aí Moisés olha para Deus no versículo de número 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, ou seja, eu nunca fui louco, eu nunca fui maluco antes do Senhor falar comigo. Por que eu vou ser agora? Como se dissesse: Senhor, se eu aceitar essa missão, eu seria um louco. Se eu aceitar essa missão, eu seria um maluco. Eu nunca
pesado de boca e pesado de língua. Veja, depois dos 3 sinais, Moisés ainda está com medo, tentando fugir da presença do Todo-Poderoso. Depois dos 3 sinais, Moisés ainda está tentando se esconder do propósito. E Deus começa a cercar Moisés por todos os lados. Não, Senhor, não sou louco. Mas sabe, eu não sou louco, eu sou pesado de língua e de boca. Eles não vão entender nada quando eu falar com eles. Não conta comigo para isso. E Deus começou a cercar Moisés por todos os lados, porque Deus contava com ele. O que isso significa? Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão passando por cada prova, está passando por cada deserto. Sabe por quê? Tem pessoas me ouvindo agora que estão passando por provas terríveis, por desertos insuportáveis. Eu vou lhe dizer, é porque Deus está te cercando. E esse cerco de Deus na sua vida é sinal de que alguns que estão me ouvindo estão tentando fugir da presença do Todo-Poderoso. E Deus está te cercando, te deixando sem saída, para dizer assim: por que você está indo? Por acaso não sou eu, Senhor teu Deus, contigo? Para onde você está querendo ir, Deus não vai contigo, não. Não adianta você querer fugir do propósito. Deus vai cercando, permitindo a dor na vida de um. Deus vai cercando, permitindo que o cartão de outro estoure, para deixar sem saída. Deus ele vai cercando, permitindo que o combustível do carro acabe no meio da rodovia. Deus vai cercando, permitindo que o carro quebre. Deus vai cercando, permitindo que as portas se fechem, permitindo que outro viva à base de medicamento, permitindo que as coisas aparentemente saiam do controle, para dizer assim: não adianta querer fugir do propósito, não adianta querer fugir daquilo para que Deus te escolheu. E aí pessoas vão arrumando desculpa: ah, Deus, eu não vou na igreja mais, sabe por quê? Eu não vou tanto, porque eu chego tarde do trabalho. E Deus ele vai cercando. Ah, eu não vou mais na igreja, eu vou uma vez ou outra, sabe por quê, Deus? Porque eu chego muito cansado, e Deus vai cercando, vai deixando a pessoa sem saída. Deus vai deixando a pessoa endividada. Deus vai deixando os boletos chegar e a pessoa sem dinheiro para pagar, cercando para ver se a pessoa cai na real. Ver se a pessoa entende o porquê que está sendo cercada. O porquê vai ficando sem saída, é Deus cercando para dizer: não adianta querer fugir. Ou você se rende ao propósito, ou você se rende ao plano de Deus, ou seus planos nunca vai dar certo. Ou você se rende ao plano de Deus, ao propósito de Deus, ou seus planos vai continuar sendo frustrados. Tem alguns que é ignorante, não ouve, está cercado sem saída. Tem alguns que estão cercados, não tem mais para onde correr, nem por isso quer se render. Você vai esperar a coisa piorar para se render ao propósito de Deus? Com desculpa. Ah, é porque eu estou cansado. Desculpa. Ah, é porque eu cheguei tarde do trabalho. Desculpa. Ah, eu não sou um dizimista. Deveria ser, está debaixo de maldição. Por isso que a vida está assim, sabia? Deus vai cercando, deixando a pessoa debaixo de maldição. Por isso que a vida de muitos está arrebentada também. Em vários aspectos Deus vai cercando. E a pessoa começa a sofrer, perecer. É Deus cercando, dando sinal, dizendo: para onde você acha que você vai ir? Você acha que vai escapar dos olhos do Todo-Poderoso? Acha que vai escapar dos planos de Deus? Olhe para mim, você que está me ouvindo agora. Você acha mesmo que os planos de Deus vão ser frustrados? Tem alguns que estão se contorcendo de dor agora. Tem pessoas me ouvindo que não saem do médico. Vai morrer na mão dos médicos. E não vai se render ao propósito, ignorância pura. Até quando vai viver à base de medicamento? Tem pessoas que estão tomando medicamento há não sei quantos anos e ainda não entendeu o porquê que está sendo vítima de medicamento. Por acaso Deus que te escolheu, que te chamou com santa vocação, que te amou primeiro, não disse em Gálatas capítulo 5 versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis pois firme e não se submetais de novo ao jugo de escravidão. Mas tem pessoas que se tornou escravo do medicamento e falam, aí alguns aceitam, dizem assim: é porque eu estou de idade. Não é porque você está de idade, é porque você é ignorante, rebelde, é por causa disso. Porque se você pegar firme com Deus num propósito, Ele vai te livrar do medicamento, porque a Escritura não falha. É ignorância, é rebeldia, é isso. E Deus está cercando,
Por que está no medicamento? Ignorância. Está querendo fugir. Está querendo se esconder. Está arrumando desculpa. Com Deus não tem desculpa, irmão. Ah, pastor, não vou na igreja durante a semana por conta do trabalho. Desculpa. Você vai ver o que a desculpa vai fazer com você mais cedo ou mais tarde. Aliás, tem alguns que já estão sofrendo as consequências. Sabe por quê? Por causa da desculpa. Moisés, depois dos 3 sinais, o bordão virou a serpente. A mão que ele colocou no peito ficou leprosa, branca como a neve. Terceiro, a água comum do rio, quando despejou na terra seca, virou sangue. 3 sinais, Moisés ainda está com medo, duvidando. Adiante dos 3 sinais. Aí ele fala, Senhor, eu não sou louco. Deus falou, você não era, eu vou te deixar louco a partir de hoje, Moisés. Eu vou te deixar louco de fé. Eu vou te deixar louco, cheio de coragem, cheio de força, de determinação. Porque tu é covarde, eu vou te ensinar como ser corajoso na vida. Eu vou te deixar um louco, mas cheio de coragem. Um louco, mas cheio de fé. Tem pessoas me ouvindo do outro lado que está querendo, está tentando fugir de Deus como Moisés. Está arrumando desculpa e desculpa. Não sou dizimista por causa disso. Eu não vou na igreja por causa disso, do cansaço. Chego tarde, trabalho. É difícil. É desculpa. É isso que é. Moisés tentou fugir de todos. Já percebeu você que está arrumando desculpa como está a sua vida? Já parou para observar como está? Deus está cercando e as coisas aparentemente tudo dando errado em vários aspectos. E a pessoa se desgastando. A troco de quê? De nada. Como diz Isaías 55:2. Olha o que diz Isaías 55:2. Para aqueles que ficam arrumando desculpa. Fica se matando em certas coisas que não vale a pena. Se desgastando em mão à toa, em vão. Isaías 55:2, assim diz a palavra de Deus, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis em finos manjares. Gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz. Se desgastando à toa, se desgastando em vão. Por quê? Desculpa. Querendo se esconder da presença do Todo-Poderoso, arrumando desculpa para fugir de Deus, arrumando desculpa para não ir na igreja. Já percebeu o que a desculpa está fazendo na sua vida? Moisés inventou tudo. Eu sou pesado de língua, de boca, eles não vão entender nada. Eu não sou louco, eu não sou maluco, Senhor, mas eu sou pesado de língua e de boca. Deus falou, não tem problema, eu vou te usar gago assim mesmo. Não tem importância de ser gago, eu vou falar na sua boca, Moisés, no versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que te há de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele a quem há de enviar, menos a mim. Ou seja, não conta comigo, envia outro. Só que Deus não envia outro, era com Moisés que Deus contava. É Moisés que Deus tem escolhido. Moisés está tentando escapar, mas está sem saída. Moisés está com medo, covarde. Só que Deus está cercando de tal maneira que Moisés não tem para onde correr. Tem muitas pessoas me ouvindo que estão tentando correr também. Está tentando escapar, mas Deus está fechando o cerco. E a situação de alguns que também só está piorando, porque está tentando fugir, está tentando se esconder, está arrumando desculpa para não buscar Deus, está arrumando desculpa para não ir na igreja. Se você continuar com desculpa, a sua situação vai tornar cada vez pior. Você escolhe ou piorar a sua situação, ou parar de desculpa, começar a buscar o Todo-Poderoso. A desculpa vai acabar com a sua vida. Mas se você deixar a desculpa de lado, buscar Deus, Ele vai resolver seu problema. Você faz uma escolha. Ou deixa a desculpa e passa a buscar o Todo-Poderoso, ou sua situação vai piorar. O que você escolhe? O que você decide? Está na sua mão. Ou você para a desculpa e se afirma com Deus, se conserta, ou sua situação vai piorar cada vez mais. Você precisa fazer essa escolha. Não seja como Moisés. Seja um louco de fé. Louco por Jesus Cristo. Tem gente que é louco por outras coisas, menos por Jesus. Mas ele falou, não, Moisés, você não é eloquente. Não era. Eu vou te deixar a partir de hoje. Eu vou te ensinar o que é ser um louco de fé. Tanto que a Bíblia diz que a fé é loucura. Então os da fé têm que ser loucos. Às vezes tem que sair da casinha e fazer o que nunca fez antes. Tomar decisões que vai impressionar pessoas, inclusive a Deus. Fazer coisas que vai chamar a atenção. Às vezes é necessário. Às vezes a gente tem que dar um passo de fé, tomar certas decisões para mover o mundo espiritual a nosso favor.
Mas tem gente que fica com desculpa, desculpa e desculpa, e a situação só ficando cada vez pior. E aí, por conta da desculpa, a situação só piora. Vai deixar a desculpa de lado e buscar o Todo-Poderoso? Ou vai continuar arrumando desculpa, a sua situação piorando? Cuidado com as desculpas. Pense nisso. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.